Oi, eu sou o Joaquim Braga Neto, psicólogo aqui da cidade de Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro. Estamos no terceiro melhor clima do mundo, uma cidade maravilhosa, e eu convido você a dar um pulinho aqui para usufruir um pouco desse clima gostoso. Hoje temos ali um solzinho, tímido, né? Mas esquenta. E não tá frio, ventilador desligado, tá gostoso, temperatura perfeita, perfeita. Lugar maravilhoso nesta primeira edição da live do Joaquim, na sexta-feira de manhã, onde estamos fazendo a live de número 77, terminando a oitava semana, logo mais na segunda edição, às 8h08. E hoje, nós vamos falar sobre o que, Joaquim? Sobre uma coisa maravilhosa. Sonho de todo mundo. O que você mais deseja? Liberdade. Como diria o meu xará, ainda que tardia, libertas quaesera tamen, né? Liberdade ainda que tardia. Essas palavras, né, estavam escritas na bandeira da Inconfidência Mineira, onde o nosso ilustre Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi esquartejado. Acho que ele foi enforcado primeiro, né? Pois é. Liberdade, né? Na bandeira da França também, né? Não sei se não é exatamente na bleu, blanc, rouge, né? O azul, branco e o vermelho, não é na bandeira, mas eles têm a palavra liberdade como uma bandeira da democracia, liberdade, fraternidade, igualdade, né? Eles usam essas palavras. E os americanos, né, têm a estátua da liberdade segurando lá aqui é uma tocha, né, que eu acho que ela segura. Liberdade, quer dizer, liberdade é uma coisa que é o sonho de consumo de todo mundo. Qual é o seu sonho de consumo? Ah, Joaquim, meu sonho de consumo é ganhar na loteria e poder comprar o que eu quiser. A liberdade de escolher, eu quero aquilo. Não, eu quero aquilo ali. Não quero nem saber o preço. Quero comprar. Eu quero ter liberdade para poder comprar o que eu quiser, fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, se eu quiser. Quero liberdade. Liberdade é o meu sonho, é tudo que eu desejo, é tudo que eu quero. Ter liberdade de estar aonde quiser, acordar a hora que eu quiser. Esse é o meu sonho. E eu acho que deve ser o sonho de muita gente, né? Às vezes a gente vê aí nos países comunistas, Cuba, aqui do lado, por exemplo, os caras querem sair da ilhota lá para ir para algum outro país, porque lá não tem liberdade. Claro que não é todo cubano, óbvio, né? Mas, assim, eles não podem. Os Castros lá, desde o Fidel, eles não deixam o cubano sair daquela ilha. Deve ser muito bom, né? Sei lá, deve ser uma coisa meio esquisita. Até pouco tempo atrás também os chineses não tinham essa liberdade, e é comum, né, nas ditaduras, né, haver assim, alguma coisa de cerceamento da liberdade. Um cara lá da Coreia do Norte, os pupilos lá do Kim Jong-un, eles não podem sair da Coreia do Norte e visitar um familiar na Coreia do Sul ou em qualquer outro lugar. Eles estão presos. E numa ditadura, por exemplo, mesmo que seja uma ditadura disfarçada, como na Rússia ou como na China, você não pode falar, aquele presidente é um burro, é um ignorante, eu não gosto desse presidente, eu acho esse regime uma droga. Deus me livre e guarde. Você falar um bagulho desse aí, Deus me livre. Você vai ser preso, vai sumir do mapa.
de alguma maneira, porque não tem liberdade. Então, liberdade é algo que aqueles que não têm desejam e aqueles que têm querem mais ainda. E você, por acaso, você que sabe tudo, você sabe o que é liberdade? Não conta para ele não, mas liberdade é uma prisão. Eu ouvi, Joaquim, você está de fofoquinha ali falando que liberdade é uma prisão. Quando que liberdade é uma prisão? Não sabe. Coisa óbvia, né? Ai, vou explicar. Claro que antes de explicar alguma coisa, eu vou contar uma historinha. E eu estava contando outro dia que eu estava pedalando ali, eu não lembrava o nome do lago, é Güstrow, am See. See, S-E-E, significa lago ou mar, né? E an é uma preposição que indica que é a margem, né? Está ao lado. Güstrow é o nome da cidade, Gustrov, né? Com um W no final e um tremazinho no... Pois é, Güstrow am See. Güstrow, as margens do lago, as margens do lago, que leva o mesmo nome da cidade, Güstrow. Então eu estava pedalando por ali, aí cheguei, né, como sempre, sem saber para onde estava indo, cheguei num hostel e ali eu fiquei, estava muito cansado, apesar de ter viajado poucos quilômetros, merreca mesmo, 30, 40 quilômetros, isso não é nada. Mesmo para uma bicicleta pequena, viajei 100 quilômetros num dia, tranquilo. E nesses dias, desde que eu voltei da Dinamarca, eu estava pedalando pouco e me cansando, e sem vento. Estranho, né? Não sei porquê, mas eu estava cansado. E não sei se é porque eu viajei de ônibus na Dinamarca, com a bicicleta dentro, né? Lógico. E eu estava cansado. E estava até um tempo bom. E eu me lembro que eu cheguei no hostel, acho que não foi muito tarde, aí descansei, coisa e tal, e fui ali pro hall, cheguei a contar isso, e fiquei, depois que eu ainda estou no capítulo 47, e aí eu fiquei escrevendo, direto, sem parar. Escrevia, aí saía do quarto, ia ali para a sala, ver gente, um pouco de gente, um movimento, bebia um cafezinho, tomava alguma coisa e voltava e escrevia, fiquei só escrevendo. Falei, tu sai do Brasil para ir viajar, em vez de conhecer os lugares, ficar dentro de um quarto escrevendo, ou numa sala escrevendo? Quando, nesse momento, já de volta, né, já tinha ido até a Dinamarca e já tinha voltado, eu já tinha entendido que eu estava escrevendo um livro, porque no começo eu escrevia sem nenhuma razão, e depois eu já comecei a dar um cunho literário às letras e às palavras e à formação das frases. Eu comecei a construir já um texto dando uma textura literária. Quando eu falo textura literária, eu estou usando uma figura de linguagem. E aí eu mergulhei nesse país de figura de linguagem, país de figuras de linguagem, metonímias, metáforas, pleonasmos, hipérboles, paradoxos. Qual é o título da nossa live de hoje? Liberdade é uma prisão. E o que vem a ser isso? Um paradoxo, né? Às vezes a gente usa algum sofisma para fazer assim alguma graça, um trocadilho, alguma coisa. E ao fazer isso, né, eu comecei a desenvolver uma ideia, assim, uma visão, melhor dizendo, romancista das coisas,
a observar o dia a dia das pessoas que acordavam, iam comprar um pão para levarem para as suas casas. Às vezes eu estava almoçando num desses restaurantes baratinhos, aí eu via chegar uma pessoa ali fora, pegava uma quentinha, que certamente tinha encomendado por telefone, aí ia lá, pegava a quentinha, pagava e levava para casa, isso num domingo à tarde. Estou me lembrando de uma situação num restaurante vietnamita, esqueci o nome do lugar. E assim, vendo o hábito das pessoas, né, comecei a mergulhar num universo que eu sempre esteve à minha disposição, que é da percepção dos detalhes do dia a dia de uma cidade, de um povo de uma cidade, de um costume, de um hábito. A gente anda por isso e não observa. E ao começar a escrever, já dando tons literários, de novo, figura de linguagem. Tom é alguma coisa que a gente se refere quando se dirige, quando se trata de cores, né? Talvez notas musicais, talvez há melodias também, né? Qual é o tom, sei lá. Mas eu estou usando para a parte literária, né? Dando um tom literário, dando uma forma, né, literária a esse tipo de texto que eu estava construindo. E ao fazer isso, né, eu viajava, pedalava, né, ia de cidade em cidade. Nesse lugar, cara, esse lugar, Gistro, é lindo. Aquilo ali é um conto de fadas. Essa ciclovia que tem às margens do lago Gistro é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Assim, pedalar ali é qualquer coisa, né? Assim, fantástico, indescritível. É muito lindo, muito, 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 muito lindo, muito, muito. Queria usar uma hipérbole agora, mas não usei. Pois é. E vivi a parte da vida externa, da vida do lado de fora, conhecendo, aprendendo coisas. Foi naquele dia que eu vi o corso morto. Foi o dia que eu vi o mendigo, ou o andarilho, louro, rindo, falando sozinho, carregando aquela bolsinha que era parecida com a minha, ou quase igual. E a gente vendo aquilo tudo e imaginando as coisas, a vida passando, a gente vivendo. Aí eu chego num hotel, me sinto, né, reconfortado pelo calor, né, por estar num lugar fechado, confortável, porque eu dormia em barracas de camping. Nesse dia eu estava num hostel, super bem acomodado, numa boa poltrona, observando o ir e vir das pessoas, os detalhes, os comentários, as famílias, estudantes, né? Porque é muito comum, em época de férias, eles irem para esses hostels com os seus professores, estudarem, fazerem pesquisas e passearem, né? É muito comum. Isso, quase todos os hostels que eu fui tinha isso. Aquele grupo de crianças, desde crianças pequenas, 5, 6 anos de idade ou até menos, até jovens, 18 anos, 16, 15, né? Viajando em grupos com os seus professores, verdadeiros líderes, respeitados, né? Ao contrário do que acontece aí em algumas republiquetas que se deixaram descambar por uma educação meio comprometida, meio... Deixa para lá, Joaquim, muda de assunto, volta para onde você estava, vamos falar de liberdade. Pois é, eu estou falando de liberdade. Deixa teus alunos soltos, daqui a pouco tá uma zona, falta de respeito, e vão até bater nos professores, né? Agora, você dá uma disciplina para aqueles alunos, eles crianças. Me lembro uma gracinha, uma turminha de crianças, antes de almoçarem, eles já estavam doidos para ir almoçar, para ir lá para o buffet. Aí era mais de uma professora, eram algumas professoras. Não, senta aí todo mundo. Aí eles começaram a cantar uma musiquinha gospel, né? Era a coisa mais linda. Aí depois eles foram e as professoras, calma, tem que ir devagar, né?
não é assim tão rápido. Aí eles se continham, porque eles estavam doidos para pegarem as comidinhas deles e coisa e tal, os professores ajudando. E coisa linda, né? Uma coisa linda. E observando esses detalhes, né? Não eram coisas que já passavam desapercebidas aos meus olhos, ao meu olhar atento de um escritor. Claro, né? Assim, eu estava começando a escrever. Eu estou relendo o livro, estou aí no capítulo 47, estou gostando da releitura. E, né, dando aqueles primeiros ensaios de uma escrita mais trabalhada, né? Dando esses tons literários, usando essas figuras de linguagem, eufemismo, metonímias, metáforas, pleonasmos e tudo isso, né? Agora, eu daria até uma nota boa para o meu livro, mas quando eu pego um Vidas Secas, um Memórias de um Cárcere, eu amo Graciliano, né? Então a gente vê, bom, Joaquim, menos, vai lá. Aí eu tenho que... Eu vejo a obra dos caras, nossa, pô, o cara escrevendo com um toquinho de lápis, um toco de vela, dentro de um navio fétido, Graciliano Ramos, escrevendo Memórias de um Cárcere. Cara, eu fico arrepiado, emocionado quando eu lembro dessa... Realmente eu me emociono mesmo. É muito grande, o cara é muito grande, muito, muito grande. Tivemos grandes escritores, grandes. E ele preso no porão de um navio fétido, escrevendo escondido, com um toquinho de lápis em pedacinhos de papel, que ele tinha que guardar ali para não arrancarem da mão dele. Eu acho que ele era um preso político. E faz aquela obra-prima. É muito grande. Então, quando eu me aprisiono dentro de um quarto ou dentro de uma sala e mergulho naquele universo literário, se abre um universo na minha frente. E eu perambulo por aquele universo. Eu citei nesse capítulo o Stephen Hawking, né, citando Shakespeare, no Hamlet, ato 2, cena 2, ainda que eu viva recluso numa casca de noz, posso me sentir rei do espaço infinito. E o Jack London, escritor americano, no Vagabundo das Estrelas, o cara ficou preso 8 anos numa solitária. É para pirar qualquer um, né? E dali de dentro ele fazia viagens astrais, vamos chamar assim. Desdobrava-se do próprio corpo e ia para fora daquela solitária e via coisas que os guardas não entendiam como é que ele podia saber daquilo se ninguém nem falava com ele, só dava comida, água e pronto, mais nada. E ele preso na solitária e ele vivia, saía por aquilo tudo. Então, por mais que você fique preso, quando você se prende, agora, eu aqui, 8h27 da manhã, falando com você numa live, só tem uma pessoa, que é a minha esposa, falando comigo. Eu estou aqui praticamente falando sozinho. O que me reconforta é que você não assiste a live porque não quer acordar cedo e sabe que pode ver o vídeo depois. Eu acho que eu vou ficar malzinho e não vou mais publicar o vídeo depois só para te obrigar a ver a live do Joaquim primeira edição e segunda edição. Eu, às vezes tem algum sadismozinho dentro de mim e eu vou botar esse troço em ação para você ser obrigado a ver a live do Joaquim, senão você só vai ver um pedacinho da live, que eu vou deixar só para você ficar com raiva que a live foi boa e você não assistiu. Pois é. Psicólogo é meio maluco, não liga não. Pois é. Então a liberdade está na prisão. Porque eu não estabeleci que eu ia fazer uma live todo dia. 2
em cada extremo do dia, às 8h08 da manhã e 8h08 da noite. Que doideira, né? Eu me aprisionei, me acorrentei. E quando eu fiz isso, eu tive que manter meu pensamento alinhado e ter um assunto para falar contigo. Onde esse assunto pode trazer, agregar valor para você. Então, eu procuro passar um conteúdo de valor. Então, eu tenho que estar concentrado para receber a inspiração daquilo que eu vou falar e tenho que estar bem para ter uma articulação razoável, pelo menos, para poder passar esse conteúdo para você. Não é uma tarefa tão simples, mas é nessa prisão onde eu me obrigo a ficar nessas duas edições, 8h08 da manhã, 8h08 da noite, que eu abro, expando o meu conhecimento de pesquisa e estudos e entro num outro universo, que é o universo digital. E eu estou achando fantástica a minha caminhada por esse universo, onde eu apenas tirei um pedacinho daquele véu que esconde o universo que tem atrás desse mundo digital. E eu estou fascinado por esse universo que tem aí atrás e eu já estou conseguindo olhar pelo buraquinho da fechadura. Olha aí as metáforas e figuras de linguagem de novo, né? Pois é. Então a gente aprende. E no momento em que eu me condenei a esse cárcere, onde eu sou o meu próprio carcereiro, eu abro um universo novo. E são esses dois universos novos, o universo das letras, da textura, do desenvolvimento de frases e literatura, e além desse universo das letras, o universo digital, não, tem um ainda muito maior, que é o que me dá condição de trabalhar no universo das letras e no universo digital, que é o universo paralelo. Porque para eu falar aqui contigo, eu tenho que preparar um texto. E para eu preparar esse texto, eu tenho que receber uma inspiração. E para receber essa inspiração, eu tenho que ter uma conexão. E para ter essa conexão, eu tenho que estar bem. Para poder receber algo que possa ser transmitido para você e agregar valor na tua vida e você se tornar uma pessoa mais rica e ganhar mais tempo para realizar os seus sonhos. Então, a partir do momento que eu me prendo, eu me enriqueço. E ao contrário do que você pode pensar, a liberdade não é de ter dinheiro para poder comprar o que quiser. A liberdade, eu considero, é aquela liberdade socrática. Sócrates, quando andava por uma feira e olhava tudo aquilo, era uma feira na Grécia, e a Grécia era um país rico, né? Top, né? E tinha muita coisa, muita novidade. Vinham aqueles comerciantes de vários locais do mundo ali da época, né? Especiarias e novidades, né? Que chegavam ali. E ele passeava olhando para aquilo e os alunos dele, discípulos, sabendo que ele era quase que um mendigo, né? Falaram para ele, o que o senhor precisar, o senhor pode pegar aí que a gente paga, não tem problema não. Aí ele falou assim, poxa, é tão interessante ver que existe tanta coisa e eu não preciso de nada disso. Essa é a verdadeira riqueza. A gente saber que a gente tem aí o mercado livre oferecendo para a gente tudo que você imaginar e mais coisas que você nem sabe que existe. E você falar, tem isso tudo mesmo? Tem. Pô, mas eu não preciso de nada disso. Preciso só de um apartamento, como esse, um carro de quase 30 anos lá embaixo, 29 anos, coisinhas poucas, um celular para fazer essa live aqui contigo, algum material para pesquisa, para poder estar aqui e mergulhar no universo literário, no universo digital e no universo paralelo. Através desse mergulho nesses três universos, na minha profissão, eu mergulho também no universo do inconsciente das pessoas, no meu próprio inconsciente, né? Eu mergulho nesses universos. Eu me sinto uma pessoa completamente livre. Livre.
através da prisão que eu imponho a mim mesmo. Eu me liberto e entro em universos impercorríveis. Impercorríveis. Eu invento umas palavras de vez em quando que eu fico até preocupado. São neologismos, são palavras que já existem. Não importa, mas você entendeu. É isso. Essa é a penúltima live da semana 8. Hoje é dia 19, daqui a 6 dias eu vou fazer 2 mesezinhos de live. Já me sinto uma pessoa, assim, experiente. Sei nada ainda, mas eu estou aprendendo. E aprendendo eu cresço e espero que você tenha crescido mais um passinho junto comigo nessa manhã do dia 19 de março. Um forte abraço, obrigado pela sua companhia e até logo mais às 8h08 da noite.